Vamos ler então Juízes capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 1. Juízes 13, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Senhor querido, queremos agora te pedir que o Senhor transforme essas letras, essa história em vida para nós, Senhor. Queremos aprender com a Tua palavra aqui essa noite. Queremos dar liberdade para o Teu Espírito nos ensinar. Queremos nos ver aqui, como a Tua palavra fala, como crianças, porque é das crianças o reino dos céus, é daqueles que estão na posição de aprendizes, com humildade. Queremos aprender da parte do Senhor. Por isso quebranta o nosso coração e vem nos dar um coração alerta, um coração vigilante em relação, Senhor, às fraquezas e investidas malignas contra a nossa vida, para que a gente esteja preparado para enfrentá-las, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu cresci na igreja, alguns de vocês sabem disso, outros talvez nem tanto, mas quem teve o privilégio de crescer numa igreja cristã, provavelmente aprendeu ali no Oceânica Kids ou nas escolinhas por onde você passou a história de Sansão. E normalmente a história de Sansão é contada a partir dos seus feitos heróicos, não é? Sansão é um herói para o povo judeu. E Sansão era o cara que tinha segurado na boca do leão, rasgado a boca de um leão com as próprias mãos. Era um cara para quem Deus deu uma força descomunal, uma força sobre-humana, sobrenatural. Sansão foi um cara que pegou uma queixada de jumento e sozinho matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. E eles vinham contra ele, ele matou 1000 de uma vez só. Então a gente cresce ouvindo essas histórias e vai construindo essa ideia de Sansão como um herói, não só do ponto de vista espiritual, da vocação que ele tinha diante de Deus, mas até desse ponto de vista humano, de um cara fortão, sinistro, né? Um cara que, um referencial, um cara que é um herói mesmo, uma espécie de super-homem na cabeça de uma criança. E aí, óbvio, depois de um tempo, eu fui estudar um pouco mais detidamente a história de Sansão e conhecer um pouco melhor o personagem. E se você fizer isso, você vai descobrir que esse mesmo cara, que realmente era um grande herói, um juiz do povo de Israel, no tempo que não havia reis ainda, não é? Foi um líder importante, era alguém também cheio de fraquezas, como eu e você. Era alguém que também vacilou, e vacilou feio diante de Deus. Era alguém que experimentou amarguras decorrentes de certas decisões pecaminosas e não ficou impune, sofreu as consequências dessas amarguras e tristezas por causa disso. Então, esse homem real foi conhecido e eu pude me identificar também com ele em muitas coisas. Eu creio que você também vai se identificar. Agora, os erros de Sansão principais a partir da história dele, que a gente vai ver aqui agora, não são para a gente pensar assim: ah, Sansão era um homem de Deus, usado, ungido, e vacilou feio e caiu, e eu também sou assim, chutando balde. Não é nesse sentido. Era no sentido de a gente perceber onde ele errou tão gravemente e de que forma a gente também precisa abrir os olhos para a gente não cometer os mesmos erros dele. Porque os princípios que estão por trás dos erros de Sansão e da vida dele são os mesmos que vigoram até hoje na nossa relação com Deus.
e a gente vai ver isso aqui agora. Então, veja bem, como a gente pode se identificar com ele? Esse texto fala a respeito do chamado de Sansão. Esse chamado de Sansão foi especial, é verdade. Mas veja que ele tem tudo a ver com o meu chamado e com o teu chamado. Olha o que diz o texto, que ele nasceu a partir de um milagre, porque sua mãe era estéril. Não é assim com a gente também? Ah não, mas eu nasci de modo natural, do meu pai e da minha mãe, tudo mais, foi natural, é verdade. Mas espiritualmente, o fato histórico de que um dia caíram as escamas dos nossos olhos e a gente conseguiu enxergar a verdade do Evangelho, o nosso homem natural, que rejeitava as coisas de Deus, de repente começou a se apaixonar por elas. Isso não é um feito sobrenatural, uma ação sobrenatural do Espírito Santo? Não é o milagre da conversão? Claro que é. Então a gente pode se identificar com ele nisso. Deus envia um anjo para profetizar o seu nascimento. Sansão foi predestinado por Deus a cumprir um voto. A gente também não foi chamado por Deus para cumprir um voto diante dele? Não é? Em busca, como Paulo fala, da soberana vocação. A gente também não está nessa busca. Sansão, foi dada a ele uma missão na sociedade. Sansão, Israel está 40 anos vivendo como escravo dos filisteus porque desobedeceu de novo. E a gente também, gente. A gente também tem uma missão que vai muito além da nossa visão limitada, muitas vezes, da nossa própria vida, da nossa própria casa, da nossa própria igreja. Uma missão grandiosa, uma missão de abençoar o povo de Deus, mesmo naquilo em que o povo de Deus tem falhado. Não é? Sansão foi chamado para remediar o problema do povo de Deus. Foi levantado por Deus para isso, ungido por Deus para isso. E a gente também não tem o Espírito Santo para isso. Não é para a gente somar, para a gente abençoar, para a gente impactar, para a gente ser agente de transformação nos contextos em que a gente está inserido, social, eclesiástico e assim por diante. É verdade, dentro da nossa família. Então, eu queria que você, junto comigo, se identificasse com Sansão nesse momento, para que você veja como os descaminhos que ele tomou na vida dele são descaminhos que eu e você também podemos tomar. Primeiro, cuidado então que você tem que tomar, o que essa história nos ensina. E a gente tem que pontuar aqui a partir de algumas leituras dentro do livro, dessa sessão que fala sobre Sansão aqui. O primeiro deles é cuidado com a leviandade. Essa palavra esquisita, pouco usada, não é verdade? Para quem não sabe, que a leviandade é inconsequência. A pessoa leviana é uma pessoa inconsequente. Ela age de uma forma sem se preocupar com as consequências daquilo. Isso que é leviandade. E tem gente que age assim também na sua relação com Deus. Você quer ver? O Juízes 14, passa a próxima página da tua Bíblia aí, no verso 5. Olha só o que diz o texto. Juízes 14, 5. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Gente, o que o texto falou? Que Sansão, como nazireu, não podia beber fruto da videira. Ele não podia se expor a essas bebidas. Ele estava ali exatamente no lugar de produção do fruto da videira. Não porque a Bíblia proíba, porque ela não proíbe, mas para o nazireu proibia. Então ele já estava se colocando numa situação que facilitava a queda, que facilitava a fraqueza. Já viu o cara, né, que isso não tem nada a ver, não tem nada a ver para boate, não tem nada a ver para balada, sei lá o quê, e o cara vai e toda vez ele cai em alguma coisa, mas continua argumentando que não tem nada a ver. O cara que se coloca no lugar onde o pecado é facilitado, onde essa sedução do pecado está presente, ele normalmente não consegue se ver ali como missionário, ou não consegue dissociar aquilo do pecado. Continua. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela,
Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que havia tirado o mel do cadáver do leão. Por que essa atitude, que aparentemente é uma atitude brincalhona, uma atitude, sei lá, descontraída, é tão grave? Porque como nazireu, ele não só não deveria estar ali, como também não podia tocar em cadáver. Lá em Números 6,6 diz: todos os dias da sua consagração para o Senhor, o nazireu não se aproximará de um cadáver. Ele não só se aproxima, como pega aquele favo de mel, come dele, do mel que estava no corpo do leão morto, em decomposição, como também leva aquele mel para dar para os seus pais na sua casa. Gente, tem muitas lições para a gente aqui. Vocês estão entendendo o que a história está contando para a gente? Quando você começa a agir ignorando a lei de Deus, ignorando aquilo que você sabe ser verdade, você começa a agir levianamente. Você parece que começa a desafiar Deus. Você começa a tentar enfrentar Deus e a palavra dele. Sansão não podia alegar ignorância. Ele era um cara plenamente consciente do que ele estava fazendo ali. E ele mesmo assim, não é, age de uma forma inconsequente. Isso é algo que a gente precisa abrir os olhos e usar como alerta. Caramba, eu estou já abertamente desobedecendo a lei de Deus. Eu não estou no caminho legal. Eu estou vivendo um momento ruim na minha vida, que eu estou permitindo coisas que Deus não permite. Eu estou simplesmente fingindo que eu não conheço a palavra de Deus. E esse é um alerta. Esse é o primeiro sinal vermelho de alerta que a gente precisa sacudir e prestar atenção. Então, nesse primeiro ponto aqui tem duas conclusões importantes. A primeira delas é que não pense que o que você está fazendo hoje não vai ter consequências no futuro. Não pense que aquela mentirinha, aquele pecadinho, que para Sansão aquilo tudo era um pecadinho bobo, não vai te levar a uma situação pior depois. O pecado é assim, às vezes ele entra devagarinho, uma bobagemzinha, aí porque você se desarmou para aquilo ali, aí você vai se desarma para uma coisa um pouco mais grave, aí daqui a pouco, pô, afinal de contas já cedi para isso, para aquilo, agora vou ceder, vou enfiar o pé na jaca logo, né? E você vai devagarinho se afundando nessa lama do pecado. É assim que acontece. Então, gente, presta atenção. Você tem fraqueza com balada, com festa, sai fora, tem que sair fora mesmo. Aquilo ali é lugar de laço, de trevas para você, lugar de sedução do pecado. E você tem que evitar e fugir dessas coisas. Tem dificuldade com pornografia na internet? Não fica sozinho na internet, num ambiente isolado. Tem fraquezas? Fuja de situações que facilitam o pecado na sua vida. É isso que a história de Sansão está ensinando para a gente. Não seja leviano, seja prudente, seja sábio. Então, essa é uma primeira lição. A segunda que esse ponto nos ensina é que não pense que o seu pecadinho secreto, que você não conta para quem está perto de você, não vai afetar eles. Sansão achou que o pecado dele fosse acabar nele mesmo. Mas aí daqui a pouco ele está oferecendo mel do corpo do leão para os pais e não conta para os pais que aquilo tinha saído de um cadáver, que aquilo era abominação na lei. Contamina a casa dele, os pais dele. O teu pecado sempre vai contaminar aqueles que estão à sua volta. Às vezes não é pecado moral, não. Às vezes é o próprio orgulho, a própria arrogância. Sempre de alguma forma afeta quem está à sua volta, faz mal, magoa pessoas. Mentira, né? Gera insegurança, gera traições e assim por diante. Então cuidado com a leviandade, cuidado com a banalização de certos pecados só porque eles são pequenos. Porque o que vai acontecer daí para frente na vida de Sansão é a consequência de pecados maiores. A segunda advertência, cuidado com a irreverência. Outro capítulo da vida de Sansão. Primeiro capítulo ele ensinou para a gente que a leviandade é uma grande besteira. A gente tem que ser prudente, sábio.
Segundo capítulo da história dele fala sobre esse perigo da irreverência. O que é irreverente? É o cara que não tem reverência por nada, não respeita nada, não é? Que brinca com aquilo que não se deve brincar. Tem uma irreverência saudável, claro, senso de humor, brincadeiras, zoar e tal. Mas tem gente que perde o limite disso, que perde a noção e começa a brincar com coisas com as quais você não pode brincar. Foi isso que aconteceu com ele. O texto continua, Juízes 14, verso 10. Olha que conta a história. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma. Vamos brincar, gente? Vamos brincar de decifrar enigma? Disse-lhe Sansão: se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então, olha o enigma que ele propôs, olha a charada, olha a brincadeira. Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Qual é o problema aqui, gente? Sansão já estava em outro estágio de fraqueza, em outro estágio de entrega à decadência moral e espiritual. Qual é esse estágio? Agora ele não só agia de forma leviana com as coisas de Deus, como ele fazia piada e brincadeira com as pessoas em relação àquilo. Gente, parece que é fácil a gente discernir o mal e o pecado na nossa vida, não é? Que a gente, prontamente fica alerta. E não é verdade. Às vezes a gente vai emburacando, vai caindo, vai se afundando na lama e nem está percebendo isso. Era isso que aconteceu com Sansão. Nesse momento tinha que cair a ficha dele e ele tinha que ter pensado assim: caramba, eu estou começando a perder a noção das coisas. Eu dei mais um passo no sentido da minha própria destruição total. Entendeu, gente? A gravidade disso? Brincando com o seu pecado ao invés de ter vergonha. Um cristão nessa situação tinha que ter, depois do episódio do mel no leão, ficado com vergonha. Nunca mais querido tocar no assunto com ninguém. Senhor, me perdoa, eu não vou mais tocar nesse assunto com ninguém. Morreu aqui, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou agir de forma inconsequente. Eu tenho vergonha do meu pecado. Mas Sansão não tinha vergonha do pecado dele. Pelo contrário, ele fazia piada com o pecado dele. E isso, sem dúvida nenhuma, gente, é muito sério. Porque, invariavelmente, o pecado vai nos cegando. Vai nos tornando meio cegos. Vai fazendo a gente ficar cada vez mais endurecido. Cada vez menos sensível à gravidade das nossas brincadeiras. Entendeu? A coisa não é assim, dependendo do nível que chegar, eu vou cair, né, em consciência e vou parar com aquilo. Não é assim, o pecado vai embrutecendo a gente. E isso é muito perigoso. Terceiro capítulo da história de Sansão aqui. Terceiro cuidado que a história dele nos ensina a ter. Então, cuidado com a leviandade, cuidado com a irreverência, cuidado com o perigo fatal. Eu não vou ler o capítulo 16, de 6 a 17, conta a história do momento em que Dalila, a filisteia com a qual ele se casa, começa a seduzi-lo e tentar arrancar dele o segredo da força dele. Ele começa a brincar com os inimigos. Ele começa a agir de uma forma que, mesmo depois de casar com uma mulher do povo inimigo e ela tentar arrancar dele um segredo sério como aquele, ele desperta. Ele estava completamente cego, completamente insensível. Gente, no primeiro momento que Dalila perguntou para ele qual era o segredo da força dele, ele tinha que ter acordado e falado: caramba, o negócio é sério. Essa mulher foi o inimigo que colocou ela na minha vida para me dar uma rasteira, para acabar com a minha vida e para acabar com a vida do povo. Era para ele ter acordado naquele momento e pensado: caramba, eu sou o cara que, segundo a profecia,
devo libertar Israel depois de 40 anos de domínio. Eu não estou aqui para ficar brincando. Eu tenho que entender a minha missão e viver a partir da minha missão. Não foi isso que Jesus fez? Mas ele começa a brincar. E aí ele vai se entregando em 3 etapas. Na primeira etapa, ele brinca de entregar o segredo, mesmo que mentindo, né? Só você me amarrar com as cordas assim, assado, e aí eu não vou mais ter força para arrebentar essas cordas. Aí ele vai e arrebenta as cordas, e os soldados filisteus tentam atacar ele, não dá em nada. Na segunda etapa, ele brinca de entregar o segredo, já revelando onde está a sua força, né? Ou seja, se fizerem tranças assim assado no meu cabelo, aí sim eu não vou ter mais forças. Aí ele já começa a enfiar um pouco mais o pé no buraco. E por fim, ele revela para Dalila, mesmo depois de ela dar provas de que estava tentando destruir a vida dele, o povo dele, a missão dele. Porque Sansão estava completamente apaixonado, cegamente apaixonado. Gente, a gente pode estar apaixonado até por pessoas e ficar cego para o pecado por causa disso. A gente pode estar tão apaixonado por um projeto específico que a gente compromete o que há de mais importante na missão de Deus para nós. Alguém, por exemplo, querendo ascender na carreira profissional, pode comprometer valores e princípios da palavra de Deus para crescer na carreira. Alguém apaixonado por uma pessoa, para prender essa pessoa, pode de repente, achando que está prendendo, que está conseguindo maior compromisso dela, né, se entregar a uma vida sexual pré-conjugal, né? Por quê? Porque está completamente apaixonado, e a paixão cega a gente completamente para a razão e para a seriedade das coisas. Então a gente que é cristão não deve ser apaixonado? Deve, mas não deve deixar que essa paixão subjugue os princípios. O princípio tem que estar acima e adiante da razão, ou melhor, da paixão, e não a paixão que vai ditar a nossa vida. Então, Sansão se deixou dominar pela paixão, pelo desejo, pelo prazer, e ficou completamente cego. E o que aconteceu, gente, foi um processo irreversível. Ele foi levado para ser humilhado diante dos filisteus. O grande herói de Israel, que tinha matado 1000 filisteus com uma queixada de jumento, agora estava rodando moinho com os olhos furados, cego. Interessante Sansão ter morrido cego, porque essa é uma figura importante de alguém que vai se deixando cegar para a realidade espiritual. Talvez você não venha morrer cego sem os seus olhos, como ele morreu, mas pode ser que você esteja se deixando cegar por certas situações. Você tem que falar: Deus, me acorda disso. Não quero viver cego, eu quero viver consciente das consequências das minhas decisões hoje. Eu não quero permitir pecadinhos pequenos, porque eles podem depois me levar a uma situação muito grave, de escravidão, de humilhação diante dos meus inimigos. E a gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Agora, sabe o que é bonito nessa história? Sabe como é que ela termina? Então, Sansão mostrou para a gente aqui, a partir desses textos, que ele não é bem um herói, ele é um contra-herói, não é? Ele é um cara muito falho, muito equivocado, não é? Muito fraco, como eu e você. Mas sabe como é que termina a história, gente? Veja o capítulo 16, versos 21 e 22, o que diz. Acompanhe aí a leitura. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Gente, não é óbvio isso? Que o cabelo, depois que você rapa o cabelo da pessoa, ele começa a crescer de novo?
Isso é óbvio, não precisava ter isso aqui no texto. Por que o autor bíblico faz questão de registrar esse fato aqui no texto? Porque para mim e para você, o cabelo é só uma coisa que vai crescendo na nossa cabeça, e é óbvio. Mas para Sansão não, para o nazireu não. Para o nazireu, o cabelo e o crescimento do cabelo era parte de um voto, de um compromisso do Senhor para com ele. De modo que quem fazia o cabelo dele crescer e dava sentido ao cabelo dele maior, dar a ele forças, era o próprio Deus. E o que acontece? No momento último da sua vida, ele pede forças a Deus, essa força sobrenatural que ele tinha, e Deus dá a ele uma força que ele derruba as pilastras da arena onde ele estava sendo humilhado, e mais foram os que morreram na sua morte do que os que ele matou em toda a sua vida. Os inimigos que estavam ali para escarnecer dele. No último minuto da vida de Sansão, onde ele estava completamente humilhado, a graça de Deus agiu na vida dele, e ele foi usado para humilhar os inimigos, e para enfraquecer o inimigo do povo de Deus, envergonhá-los. E Sansão, totalmente humilhado, acaba a história como? Honrado, e honrando o povo de Deus, e cumprindo a missão que Deus, no seu governo soberano, havia determinado que ele ia cumprir. Depois de 40 anos, finalmente, agora o povo de Israel seria livre da opressão dos midianitas. Talvez, gente, a sua história não precise chegar nesse ponto tão extremo, tão dramático, tão triste. Talvez, se Deus quiser, não vai ser assim com você, e você tem que colocar a tua vida diante de Deus e falar: Deus, eu não quero que comigo seja assim também. Eu não quero ficar brincando com o pecado a ponto de chegar humilhado no fim, no último minuto da minha vida, ser salvo. Porque esse não é o projeto de Deus para você. O projeto de Deus para você é você viver em cumprimento, em obediência ao voto que Ele fez com você, buscando cumprir o chamado que Ele te deu. Esse é o projeto de Deus para você. O que o diabo quer é que você passe uma existência sofrível, uma existência terrível, dramática, apavorante. Mas o que Deus tem para você não é isso. Ele quer que você viva e viva em abundância, que você cumpra plenamente a missão dele na sua vida, que você desfrute das bênçãos reservadas para quem tem procurado viver em obediência à palavra dele e ao voto que fez com ele um dia. Amém? Vamos orar então nesse sentido. Feche seus olhos. Pai querido, queremos te agradecer pela tua palavra, que não nos deixa sem advertências, que não nos deixa caminhar no escuro, cegos, que sempre chama a nossa atenção para a necessidade de a gente recobrar a seriedade que o compromisso que temos contigo requer de nós. Quero te pedir que o Senhor faça de cada um desses jovens aqui, Senhor, jovens que têm buscado cumprir a sua missão plenamente, cheios de vigor, cheios de ânimo, cheios de alegria, que a privação de prazeres pecaminosos, Senhor, não seja um peso de modo algum, mas, Senhor, gere a verdadeira e profunda alegria no coração de cada um, que eles saibam que a coroa da vida já está guardada na eternidade para aqueles que têm buscado cumprir fielmente seus votos aqui no mundo. Em teu nome, Jesus, faz com que cada um de nós viva plenamente essa missão e esse chamado do Senhor para a nossa vida, como separados, consagrados, nazireus teus, para a glória e louvor do teu nome, Jesus.